Oi, meus amores, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, no nosso cantinho. Amores, hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa que estão me perguntando muito lá no meu app vizinho. Como eu descobri minha gravidez com 13 anos de idade. Isso mesmo, amigas. Como foi minha reação, como foi a reação do pai, a reação da minha mãe, tudo nesse vídeo. Mas antes, se você não me segue, já siga, curta meus vídeos pra estar me ajudando a engajar e bater 4.000 horas assistidas aqui, amigas. Por favor, por favor. Bom, tô aqui sem maquiagem, sem nada, eu só pentei o cabelo mesmo, ó. Botando uma passadeirinha aqui, uma blusinha e tô pronto. Vamos começar lá do começo. Eu tô com a cria aqui, se vocês escutarem o cachorrinho aqui. Falei toda descabelada, porque ela não gosta de cabelo arrumado. Então não tem que respeitar a minha diva, né, amor? Vamos lá. Vamos começar com o namoro, o começo do namoro. Gente, eu comecei a namorar com 13 anos, entendeu? No dia do meu aniversário de 13 anos, eu fui pedir de namoro. Aí eu comecei a namorar. E aí, amigas, passou uns tempos, uns meses. Comecei a namorar em maio. Passou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro eu fui dar uma de curiosa. Se é que vocês me entendem, né? Eu fui dar uma de curiosa. Ah, mas com 13 anos. Foi, amigas. Foi. Dei uma de curiosa, a gente tentou 2 vezes, não foi. Na terceira, amiga, foi onde tudo aconteceu. Eu engravidei na minha primeira vez. Não foi dessa, da minha mais velha. Essa aqui é a minha mais nova. Eu engravidei na minha primeira vez. E menstruação, não tinha atraso da minha menstruação, não tinha atraso de nada. Então, jamais ia imaginar que eu estava grávida. Bom, passou outubro, setembro. Tá certo? Novembro, dezembro. Eu descobri que eu estava grávida. Eu cheguei um belo dia em casa e cismei que eu estava grávida. E o pai da minha cria tinha falado pra mim que eu não tava, que eu não tinha na minha cabeça, porque minhas regras estavam vindo normal. Como que eu ia estar grávida se minhas regras estavam vindo normal? E aí, tô mexendo no cabelo, gente, porque eu tô mostrando ele bonitinho, sabe? Porque tá caindo, então releva. Esse assunto de outro vídeo. E aí, amigas, eu cheguei na escola e cismei que eu tava grávida. E conversei com ele, falei, olha, fulano, eu tô sentindo meu corpo estranho, não tô muito bem, será que eu tô? Aí ele falou assim pra mim, amigas, mesmo assim, peraí. Ele falou mesmo assim pra mim, olha, você não tá grávida, se você tivesse grávida, você já tinha descoberto, porque já tem dias que a gente fez, meses no caso, né? E aí minha mãe olhou pra mim pela manhã e falou que eu tava grávida. Eu falei, eu tô grávida como, mãe? Como, mãe? Gente, conselho de mãe. Se eu tivesse escutado o conselho da minha mãe, olha dessa, eu não tinha passado por nada disso que eu passei. Mas é bom pra gente entender. Se eu tivesse escutado o conselho da minha mãe, eu não tava onde eu tô hoje, do jeito que eu tô hoje. Não é que minha vida é ruim, grávida das minhas filhas, eu não me arrependo, porque ela não tem culpa de nada. Mas voltando ao caso. Quando foi no outro dia, eu tinha 5 reais guardado. E eu tinha uma melhor amiga, que hoje em dia a gente não se fala mais, não sei por onde ela anda, não tenho mais contato com ela. Mas se ela receber, ela sabe que eu tô falando que é ela, né? Ela sabe que é ela. E aí, amigas, eu pedi ela pra comprar um teste pra mim. Eu pedi ela pra comprar um teste pra mim, ela falou que comprava. Porque eu tava falando de entrar na farmácia. Aí ela foi, entrou e comprou. O teste, na época, o teste foi 3 reais. Hoje em dia tá de 9,10. Mas foi 13 reais na época. E eu cheguei em casa porque eu estudava em outra cidade. Então eu tinha que pegar a condução para poder ir pra minha escola. Quando eu cheguei em casa era 6 da noite. Eu estudava da tarde, então eu chegava em casa às 6 horas. E aí, eu sentei com ele e comecei a fazer, comprei o teste e tal, vou fazer. Gente, esse homem me desanimou tanto. E eu não era uma pessoa de chorar fácil. Se você está chorando, tá sendo uma coisa bem séria mesmo. E eu tava muito emotiva mesmo. Nossa, eu tava muito a flor da pele. E nisso eu fiquei tão magoada que eu fui fazer o teste com água. Fiquei tão magoada que eu fui fazer o teste. Olha, não vai dar nada mesmo, mas eu quero testar porque eu quero aprender como é que é. Olha só.
eu fiz o teste. E eu botei o teste dentro do xixi e não sabia o que era positivo ou negativo. Então fui ler a bula. Gente, vamos supor que aqui, eu tava sentada aqui no vaso. Aqui dava um copinho com xixi e o teste. E eu estava com a minha bela bula aqui na mão lendo. Quando eu olho assim, minhas amigas, o teste tava dessa cor aqui. Se eu achar a foto, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Tava dessa cor aqui. 2. Gente, eu fiz mesmo assim na parede do banheiro, eu fiz. E fiquei. Porque eu fiquei em choque, porque como eu ia saber, como eu ia saber cuidar de uma criança, se eu era apenas uma criança? E nisso, eu fiquei sem perna. E do jeito que tava no vaso, eu fiquei. Não conseguia levantar, não conseguia falar. E aí, nisso, eu abri a porta do banheiro e meu padrasto tava de cara, tava sentado na mesa da cozinha, bebendo um café. Tava bebendo café e tava fumando, né? O cigarro dele de paia. E aí, amiga, ele olhou pra minha cara e já sabia. Ele olhou pra minha cara e falou. E bem assim, de vez. E mesmo assim. E chamou o pai da criança, né? Vamos chamando. Gente, quando eu abri a porta pra ele entrar, ele entrou no banheiro, que ele viu o teste daquele jeito. Eu falei assim, você riscou? Eu falei, não risquei. Eu tô falando sério. Gente, esse menino ficou mais desesperado que eu. E ele sofre de ansiedade. Eu falei, pronto, matei o coitado do menino. E agora? Aí minha mãe, gente, eu não consigo esconder nada da minha mãe. Nada! Eu não consigo esconder nada, absolutamente nada da minha mãe. Juro pra vocês. E nisso eu peguei e falei, vamos contar pra minha mãe. Ele falou assim pra mim, gente, não vamos contar agora não, porque ela vai descobrir. Se meu padrasto já sabia, e ele já sabia, minha mãe não ia saber. E minha mãe é tão esperta que ela tinha me falado que eu tava grávida. E eu, antes que vocês perguntem, detalhe, eu tomava ciclo 21. Tomava. E aí, amigas, ela tava conversando com a visita, eu chamei. Mãe, vou conversar com a senhora agora. Larga tudo aí, vem cá. Gente, quando essa mulher pisou no degrau da escada, ela já olhou pra mim e falou, você tá grávida, né, Alejandra? Eu falei, gente, eu comecei a chorar desesperadamente. Tô grávida, mãe, tô grávida. Gente, minha mãe me olhou com ela tão de... um olhar de desgosto. Eu não queria isso pra mim, gente. Que mãe vai querer que sua filha engravide com 13 anos de idade? E aí ela pensou que ia parar meus estudos, que minha vida ia mudar, realmente mudou, gente. Porque ter filho não é brincadeira. E demorou, viu? Demorou meses, ó, pra ela aceitar que eu tava gestando uma criança, porque na mente dela só era uma criança. E realmente eu só era uma criança, gente. Uma criança gerando outra. Mas ela aceitou, o pai aceitou. Todo mundo começou o maior amor, começou a montar um enxovalzinho. E eu também não tava aceitando, gente, minha gravidez. Às vezes na frente das pessoas fingiam que eu amava, mas dentro de mim eu não sentia amor por ela. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas foi um real, gente, porque eu fui muito precipitada, então não tinha noção do que é o amar, do que é o amor. Gente, mas quando foi passando uns meses que eu senti ela mexendo em mim a primeira vez, gente, eu criei um amor tão grande por essa criança que tava dentro de mim. Um amor que eu me sentia acolhida e eu sentia amor que eu nunca senti na vida. E aí, daí em diante, gente, eu comecei a me empolgar, mas o pai conseguiu comprar um enxoval. E a minha mãe, né? Minha mãe foi a principal chave pra comprar o enxoval, porque sem minha mãe a gente não tinha enxoval, não. Aí, amigas, descobrimos que era uma menininha. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava de 2 meses. 2 meses eu tava. Eu engravidei. Acho que foi em setembro, alguma coisa assim. E aí, fomos contar pra família. Todo mundo aceitou. Ó. Gente, é o cabelo dessa criança, né? Porque eu tenho mal cuidado, não. Porque ela não gosta de cabelo penteado. Olha. Tava dormindo também. A Palmeiras tá gravando. Olha. E aí, gente.
não tinha mais o que fazer, tínhamos que aceitar, né? E aí hoje tá aí, ela tá ali dormindo, essa aqui é mais nova. Essa aqui é mais nova. E foi assim que eu descobri que eu tava grávida com 13 anos. Foi um susto. Não queria isso pra minha vida, assim, tão nova. Porque eu tive que parar com meus estudos. Tive que priorizar várias coisas, porque tinha lugares que eu amava ir, que eu não pude mais ir, por conta que eu tinha que priorizar o bem-estar e a saúde da dentro de mim. E um recado que eu deixo pra vocês, novas, vocês que me assistem, que tem 13, 14 anos de idade, até 16 anos. Migas, estudem. Estudem. Estudem e escutem o que o pai de vocês, a mãe de vocês tem pra falar. Porque conselho de pai e mãe é bom. E existe um ditado: se o conselho fosse bom, não era de graça, era vendido, né? Então, às vezes, nossos pais falam coisa pro bem e a gente pensa que é pro mal, porque a gente tá na fase da adolescência, então, na nossa mente, a gente sempre tá certo. E não é assim, amigas. Não é assim. Seus pais sabem o que estão fazendo, porque estão lhe ajudando agora para no futuro você não se arrepender, você não ficar triste, você não sofrer uma vida precoce. Porque, igual a mim, tive que amadurecer muito cedo, com 14 anos, eu tive que ter uma mentalidade de uma menina de 18, de 20 anos, porque eu tive que ter noção que eu tava gerando uma criança, um ser humano que ia depender de mim para tomar banho, para comer, para usar roupa, para trocar fralda, para tudo. Então, foi uma responsabilidade muito grande que eu tive que ter, muito grande. E ainda veio a fase que ela nasceu prematura e eu tive que me redobrar na responsabilidade, no meu dever como mãe, dona de casa ao mesmo tempo. Eu já chorei diversas vezes. E uma coisa que eu falo pra você: chorar não é errado, não é o que você tá errando, não é que você não tá conseguindo ser mãe. Chorar na defesa do seu corpo. Eu senti por mim. Toda vez que eu me sentia prepotente, né, potente, por não ter conseguido terminar minha vida, meus estudos, eu chorava. Mas não por ela ser um erro, mas por eu ter errado. Porque ela não pediu pra nascer, ela não pediu pra vir ao mundo, ela não pediu pra nada. Então eu fui botando isso na minha mente. Ela era um ser indefeso. Desenho, já tá assistindo, gente. Então eu tive que me ser forte pra mim e por ela. Hoje em dia, graças a Deus, sou bem resolvida com isso. Hoje em dia tá com 3 aninhos. Tenho essa outra aqui, graças a Deus, tá aqui também, fez 1 aninho. E quando essa aqui nasceu também, gente, foi babado, porque a responsabilidade teve que ficar maior do que era, maior mesmo. Mas foi isso, gente, foi um pedacinho, tipo um refrão, né? Só foi uma pequena parte, porque se eu for pra contar detalhe por detalhe, vai ser muita coisa, vai ser mais de 1 hora de relógio de vídeo. E eu amo conversar, então fica assim. Se vocês também quiserem, eu trago o relato dessa daqui, como eu descobri que eu tava grávida dessa. Que eu descobri, gente, essa criança aqui com quase 8 meses de gestação. Entendeu? Descobri ela com quase 8 meses de gestação. E é isso. E esse foi o vídeo, gente. Se você não me segue, siga, curta, me siga na minha rede social, que eu vou estar deixando aqui na telinha. E é isso. Fui, obrigada por assistir. Ah, e não esqueça de deixar algum comentário aqui embaixo. O que você acha, algum conselho que você tenha pra dar pra mim. Gente, conselhos construtivos. Não conselho que é me botar pra baixo, porque eu já não pra baixo por eu mesma, entendeu? Então não precisa que me bote pra baixo, que eu já sou. E é isso, amores. Bye, bye.